Eu queria ler contigo o Salmo 126. 126 é um salmo que Deus colocou desde o início da semana no meu coração. E eu tenho uma palavra profética. Diga para o seu irmão, se prepara, porque a palavra é profética. E toda palavra profética, ela é o quê? Revelada. Não existe palavra profética sem revelação. E o nosso Deus é o Deus das revelações. Ele está 50 anos lá na frente nos esperando chegar. Não sei como nós vamos chegar, mas Ele vai nos ajudar a chegar lá, se o propósito dEle é que nós cheguemos lá. Ele vai estar nos aguardando. Quantos creem assim? E nós queremos chegar com todo vigor. Você está ainda aí? Pastor, o senhor pegou 50 anos exatos. O negócio é quando vai orar, pede coisa boa. Pedir um ano só, né? Embora isso seja um milagre de Deus nos conceder um ano, mas se eu posso pedir um ano, eu poderia pedir. Amém? Para você ver os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, e assim que haja paz dentro do nossos texto sagrado. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, com cântico de júbilo, cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida e que, com a ajuda do Espírito Santo, ela será elucidada. Que a Tua glória seja aumentada, que o nosso coração possa pulsar mais forte, que a Tua presença seja manifestada de uma forma muito mais poderosa nesta noite, aumentada para o louvor da Tua glória. Fala-nos, nós queremos ouvir Tua voz, Senhor, queremos ouvir o que Tu tens para nós nesta noite. É o primeiro dia da semana, estamos aqui para receber a senha que o Senhor já separou para nós. Assim nos ajuda, nos dando do Teu favor, da Tua graça e da Tua unção, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer comigo, Deus tem uma palavra poderosa para minha casa. O nosso tema é sonhos. Sonhos. Aonde estão as pessoas que têm sonhos aqui? Sonhos antigos, sonhos não realizados. Deus é o Deus que realiza sonhos. Deus é o Deus que realiza sonhos, né? Então nós temos aqui um tema e um texto que tratam exatamente de sonhos que nós sonhamos acerca de nós mesmos. Sonhos que sonhamos para nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. Sonhos que temos acerca da nossa vida profissional, financeira. Sonhos que sonhamos, que sabemos que são sonhos que Deus colocou no nosso coração acerca de uma formação, de uma universidade, de um pós-graduação, de um mestrado, um doutorado. Sonhos que Deus coloca no nosso coração e muitas das vezes são sonhos tão grandes, tão altos, que nós achamos que é coisa da nossa cabeça. E nós queremos reafirmar que quando nós estamos servindo ao Senhor, todos os sonhos que Deus coloca no coração têm um objetivo de revelar para nós o futuro. O que Deus, na verdade, quer fazer na nossa vida, ou através dela. O que Deus quer fazer na nossa família e através dela. O que Deus quer fazer na nossa igreja e através dela. Eu sempre tive um sonho, nesses 25 anos que eu resido em Itaipuaçu, que era construir a casa de Deus. E nós estamos vendo se materializando cada dia, palmilhando os sonhos e as promessas de Deus. Eu sei que é um sonho, não meu, porque talvez eu teria, de repente,
um templo menor, né? A gente, muitas das vezes, a gente condiciona ou quer condicionar Deus ao sonho que nós temos. E eu quero dizer para você que nós que temos que ser condicionados aos sonhos que Deus tem para nós. Amém? Você diz amém? Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que a situação não concorra para que a gente possa vir, né, a viver esses sonhos, a gente tende a isso. Jesus disse que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Como é importante a gente depositar cada sonho que nós sonhamos na presença de Deus, porque às vezes existem sonhos que são nossos, sonhos nossos, né? Algumas vezes Deus nem está naqueles sonhos, mas que nós sonhamos. E a grande pergunta, ou a resposta que nós devemos, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: Senhor, esse sonho vem de Ti? Há uma probabilidade em realizá-lo? Então nós queremos dizer que a única garantia para que os nossos sonhos sejam realizados são quando eles são submetidos a Deus. Todos os sonhos que são submetidos a Deus e têm a sua aprovação é a garantia que vão se materializar, assim diz o Senhor. Você diz amém? Então nós temos Israel vivendo um sonho impossível, inacreditável. Israel estava num cativeiro de 70 anos e ser repatriado seria algo impossível aos olhos humanos, algo inacreditável para se viver exatamente naquele período. Imaginemos, irmãos, um povo que perdeu a cultura, um povo que perdeu a linguística, um povo que perdeu o seu relacionamento enquanto povo monoteísta, foi levado para um lugar onde o povo era politeísta, muitos deuses. 70 anos depois, certamente aqueles pais que foram levados cativos, de repente já não existiam mais. Foram sonhos ou legados que foram passados de geração a geração. A gente precisa passar sonhos ainda nossos, não realizados, para os nossos filhos, porque eles vão nos ajudar não só a viver esses sonhos, mas de repente você terá sonhos que serão vividos pelos teus filhos. Você terá promessas que serão vividas pela sua posteridade, né? Então a gente precisa a cada dia, né, compartilhar os nossos sonhos com os nossos filhos, mostrar para eles que Deus tem um viés de promessa para nós e que esses sonhos não serão enterrados, esses sonhos não serão abortados, porque Deus pode realizar comigo como Deus pode realizar com os meus filhos. Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Deus se revela a Isaac, filho de Abraão, e diz assim: como eu fui com teu pai, eu vou ser contigo, permanece na minha presença. Depois Deus falou a Jacó: assim como eu fui com teu pai, com teu avô e com teu pai, assim eu serei contigo. Sonhos que vão passando de gerações em gerações, mas uma coisa é sabida: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você diz amém ou não amém? Nesse momento o salmista, ele passa para nós 3 entendimentos, que é acerca do passado, isso relatado nos versos de 1 a 3. Ele fala do presente, relatado no versículo 4, e ele fala do futuro, relatado nos versos 5 e 6. Então, são 3 momentos que o salmista fala para nós. O primeiro momento, ele fala quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Éramos como os que estão sonhando. Esse termo éramos, ele está fazendo uma comparação. Mas eu quero dizer que eles só foram repatriados porque esses sonhos não eram deles, eram sonhos de Deus. E sonhos de Deus não se aborta, se vive. Sonhos de Deus nós não abrimos mão, nós vamos ser fiel até a morte. Sonhos de Deus a gente não vai se perder por causa das circunstâncias, porque Deus é poderoso para remover as circunstâncias para que os sonhos dele sejam realizados, porque o sonho é dele, ele é vida e ele pode fazer todas as coisas. Né? Eu já vi pessoas abortando sonhos
porque se diziam tão frágeis, tão inabilitadas, tão despreparadas? Ou você acha que, independentemente do teu grau de entendimento, do teu grau de espiritualidade, em razão do teu chamado, você acha que isso vai ser empecilho para Deus trazer sonhos maiores? A gente não pode se apequenar diante do sonho de Deus, porque se o sonho é de Deus, a garantia de realização é 100%. Diga para o seu irmão, se os sonhos são de Deus, a garantia de realização são 100%. Você diz amém? Então, esse salmo pede a Deus, né? Aí a gente fala agora do presente, versículo 4. Esse salmo pede agora a restauração. O salmista viu o que Deus fez no passado. E muitas das vezes a gente habita no passado, a gente não sai do passado, seja porque vivemos o passado em glória. E o passado em glória não garante um futuro em glória, a menos que Deus esteja contigo em cada momento da sua história. Você entende o que eu disse? E também um passado em glória. O que é em glória? Que não houve glória, não houve alegria, não houve satisfação. Também não é a garantia que você vai ter também um futuro em glória, porque o nosso Deus transforma maldição em bênção. Não importa o que você viveu no seu passado, se foi um passado de choro, de tristeza, de mágoa, de abatimento, Deus está aqui nesta noite para dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estou no passado, presente e futuro, porque eu sou o Senhor. Agora, ele também traz para nós acerca do futuro. Ele diz: os que semeiam em lágrimas. Quantas vezes a nossa oração e a forma de nós orarmos, por que oramos com lágrima? Porque existe dentro de nós um apelo ao Senhor, um anseio de viver cada sonho, principalmente quando nós estamos coesos, que são sonhos maiores do que eu, são sonhos maiores do que eu posso captar, são sonhos maiores do que eu posso entender que vão se realizar. Aí eu entro na área do sobrenatural, porque milagre é sobrenatural, e sobrenatural quem realiza é Deus. Não é porque você é pequeno, não é porque você teve um fundo histórico em glória que Deus não possa agir. Deus te trouxe nesta noite para mudar a sua história, te fazer voltar a sonhar, porque é uma noite de novos sonhos. Você diz amém? Exato. Glória a Deus. E eu fiz uma anotação que eu não moro no passado. Diga comigo, eu não moro no passado. Eu moro no presente, estou me mudando para o futuro. Repete comigo, eu não moro no passado, eu moro no presente, estou de mudança para o futuro. Diga comigo, eu não moro no passado, eu moro no presente, estou de mudança para o futuro. Porque o que Deus vai realizar a partir de amanhã. Mudar nossa mente, mudar nossa compreensão, mudar nossa espiritualidade. Mas se o Senhor conhecesse a minha história, meu irmão, Deus não vai trabalhar segundo a sua história. Deus vai trabalhar segundo o chamado dele na sua vida, aleluia. Deus não vai trabalhar porque você foi prejudicado. Deus vai trabalhar dentro daquilo que ele tem para você, e a nossa perspectiva em Deus tem que ser maior do que as nossas angústias e os nossos sofrimentos, porque Deus é um Deus de coisas novas, poderosas. Então Deus está falando a Israel, e a Bíblia está repleta de sonhos. Diga para o seu irmão, a Bíblia é um livro da revelação que trata sobre sonhos. Os homens que sonharam e confiaram viver os seus sonhos. Homens que se acharam tão pequenos em relação aos sonhos, abortaram no meio da caminhada e ficaram no deserto. Deus não te chamou para ficar no deserto. Deus não te chamou para ser um abortista. Deus não te chamou para ser orgulhoso, vaidoso, presunçoso, porque ele que vai na
frente, Ele que te esforça, Ele que te fortalece, Ele que te levanta, Ele que ressuscita, Ele que dá ordem aos seus anjos a seu respeito, é Ele que viu os seus exércitos de anjos poderosos, Ele que guerreia a sua guerra, Ele que diz assim: homem, foi eu que te chamei, não temas. Mulher, foi eu que te chamei, não temas. Fica firme na promessa, porque numa dessas horas a minha glória descerá sobre você e você vai ter a noite dos sonhos. E eu quero fazer uma pergunta. Começou a cair a água do Espírito. Eu quero fazer uma pergunta. O que nós queremos? Uma noite de sonhos ou dos sonhos? Quando nós queremos uma noite de sonhos, nós queremos dizer: Senhor, me ajuda a voltar a sonhar. E quando nós viemos à casa de Deus, nós dizemos a Deus: transforma essa noite no dos sonhos. Você vai dizer profeticamente: vou viver nesta noite o culto dos sonhos. Sonhos enterrados, abortados, sonhos esquecidos. Deus falava comigo na segunda-feira que eu deveria falar sobre sonhos esquecidos. Você esqueceu, mas Deus não esquece, porque quem fez a promessa foi Ele. Você entendeu que era difícil viver o sonho e por isso você esqueceu. Olha, meu irmão, Deus vai te trazer nesta noite memória, porque quem tem história tem memória. E Deus diz para você: assim como eu fui com o passado, eu serei contigo no presente e no futuro. Deus é um Deus de revelações. Gênesis 41, eu não vou ler por causa da hora, traz o sonho de Faraó. E Deus traz para ele um sonho profético acerca do futuro. Haveria de vir sobre o Egito 14 anos. O primeiro ano de abundância de haveres. E os outros 7 anos de escassez profunda. Então Deus trouxe aquele sonho para Faraó, porque Deus tinha também sonhos para quem? Para José. José estava preso e o sonho de Deus era que José saísse da prisão e que ele fosse o intérprete, que ele fosse o meio para que o Egito pudesse ver o sonho. Quantas vezes Deus dá sonho às pessoas não crentes? Porque quando Deus dá sonho a pessoas não crentes, é que Deus está chamando essas pessoas. Talvez você ainda não é evangélico, mas você tem podido sonhar, porque os sonhos são reveladores. Faraó buscou saber entre os magos, entre os adivinhos, quem podia trazer a revelação do sonho. E José foi tirado do cárcere para trazer a revelação, e José disse: 14 anos estão determinados sobre o Egito e sobre a terra. Haverá uma abundância de haveres. Você deverá criar galpões e armazenar tudo quanto você puder. Porque depois de 7 anos, virão 7 anos de escassez. E se você guardar provisionamento, você passará os 7 anos de escassez com haveres, com abundância de pão, e você não só estará sustentando o Egito, mas você estará sustentando toda a terra. E Faraó disse: porventura teria no nosso meio um homem mais sábio do que você, José? E pôs José sobre esse projeto. E nos 7 anos de abundância, José começou a abrir galpões e galpões e galpões, armazéns, começou a amontoar, guardar, enfim, havia abundância mesmo, porque José e o Egito e a terra iam precisar de alimento. E aí você pensa: como pode, através de um sonho, Deus sustentar uma terra? Se Deus sustentou o Egito, você acha que Deus não vai sustentar a tua casa? Se Deus sustentou o Egito, será que Ele não vai sustentar as suas finanças? Se Deus sustentou a terra, será que Ele não vai sustentar o teu casamento? Se Deus sustentou o Egito, será que Ele não vai sustentar os teus filhos? Ora, barabaxeria! Ponha no Senhor a tua confiança. E deixa Deus te usar, deixa Deus trazer sonhos proféticos, e você vai dizer assim: Senhor, eles são maiores do que eu. Mas eu vou pegar aquela palavra do apóstolo e vou dizer assim: cumpra-se na minha vida
o teu querer e a tua vontade. E Deus mandou dizer para você que esses sonhos proféticos serão sonhos sustentadores da tua casa, do teu casamento. Deus vai te fazer a coluna, Deus vai te fazer a voz profética, Deus vai fazer de você o sustentador, Deus vai te fazer de você o remidor, Deus vai fazer de você aquele que vai abrir portas espirituais, Deus vai fazer de você um mover da tua glória na casa, na sua família, no teu casamento, e tudo que você puser a mão, Deus vai fazer abençoar, porque é um sonho de sustentação de Deus para nós. Você diz amém ou não amém? E às vezes nós paramos para chorar, porque não conseguimos dimensionar os sonhos. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que eu não sou capaz. Você põe a mão no ombro do seu irmão e diz assim: Deus mandou dizer que você foi capacitado para viver sonhos maiores. Serão maiores do que você, serão maiores do que a sua compreensão, serão maiores do que a sua sensibilidade, serão maiores do que o seu conhecimento, serão maiores que Maricá, serão maiores que o Brasil. O mundo vai estar preparado para vir em você o cumprimento de um sonho profético. Assim diz o Senhor, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, o Deus que abre portas aonde não existem portas, o Deus que ressuscita o morto, ele não pode se manter no sepulcro, o Deus que faz todas as coisas e que criou o céu e a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu falo de um Deus poderoso. Eu vinha pensando no carro sobre o tema e o que Deus poderia fazer através desse tema. E eu tenho uma visão de culto muito diferenciada. Eu sempre falo que qualquer culto que a glória de Deus não se manifesta é uma mera reunião. E muitas das vezes a igreja se acostuma com mera reuniões. A glória de Deus não se manifesta, as coisas não acontecem, e é exatamente o que aconteceu com os judeus. Porque eles sofreram no passado? Porque havia pecado. O pecado inviabiliza qualquer promessa e qualquer sonho. Você quer viver os sonhos? Remove o pecado e depois volta para me dizer o que Deus fez. Houve uma sentença sobre o povo judeu que eles seriam movidos da sua terra por uma questão de rebeldia, de incredulidade. E Deus, ele não trabalha dentro desses viés. Deus diz para você: você não precisa ser para eu fazer, e muito menos ter para eu fazer. Independente de você ser ou ter, eu vou fazer de qualquer jeito, porque quem te chama é o Senhor. Você acha que Deus te deixaria nascer sem nenhum propósito? Você acha que você foi concebido meramente porque os seus pais decidiram, ou Deus fez com que eles decidissem para que nascesse você? Será que a tua vinda e a tua estada nesta noite não será um mover de Deus para você relembrar os sonhos antigos, sonhos esquecidos, né? Banco Central está com 26 bilhões de dinheiro esquecido. Já ouviu falar isso no Brasil, dinheiro esquecido? Eu fui lá cutucar para saber se eu tinha alguma coisa esquecida. E eles disseram para mim: sem saldo. Porque é difícil eu esquecer dinheiro. Ainda mais se são meus e estão na Caixa Econômica. Mas eles estão com 26 bilhões de alguém que deixou esses... E está lá todo dia o e-mail te cutucando. Você tem dinheiro, Jorge, essa é a tua oportunidade. Tudo falácia. Já entrei 3 vezes com o meu CPF e disse: você não tem, não tem. Quem sabe a NET tem. Entrei com o CPF da NET, ela está bem, não tem, ela não tem. Falei: glória a Deus, porque se a gente não tem, é porque a gente conseguiu gastar. Glória a Deus. Não ficou nada para o governo, porque Deus é poderoso para restituir. Você diz amém? Mas a gente tem muita facilidade de esquecer os sonhos.
isso era... Quantos já ouviram assim? Isso era coisa da minha cabeça. Só 3 pessoas. Mais de 10 agora. Aí você sabe o que você faz? Você pega aquele sonho que era de Deus para você e você coloca ele no canto. Agora olha só, se são sonhos de Deus para você, você pode esquecer, mas Deus não esquece. Ele vai ficar esperando você voltar lá e pegar ele de volta. Você entende o que eu digo? Deus é poderoso para fazer você lembrar, para você voltar a orar, para Ele poder de novo conceber e materializar. É isso que Deus quer fazer. Você entende? A culpa de não vivê-lo não dependeu de Deus. A culpa de não vivê-lo dependeu de você por você ter esquecido. Israel agora está dizendo exatamente isso. São sonhos inacreditáveis. Não poderia ser concebido a menos que houvesse uma intervenção de Deus. E eu quero dizer nesta noite que é a noite profética da intervenção de Deus sobre sonhos esquecidos. Diga comigo, é uma noite profética de intervenção de Deus sobre sonhos esquecidos. Então, sonhos que você esqueceu, mas que Deus não esqueceu. Eles estão de pé diante do Todo-Poderoso. E Deus quer te chamar para te levantar, porque Deus não pode fazer você voltar se você está prostrado, desanimado, sem saber se é de Deus ou não. Meu irmão, o que você quer mais nesta noite, se é uma noite de revelação? Como Faraó era ímpio, gentio, não conhecia Deus, a única maneira de Faraó não esquecer aquele sonho, ou não dar importância que aquele sonho merecia, diga comigo, dá importância a sonhos. Diga comigo, dá importância a sonhos. Se eu não der importância a sonhos, Deus vai criar em mim uma inquietude, vai me incomodar. Ele fez isso com Faraó. Faraó não conseguiu dormir. Faraó ficou assombrado. Faraó ficou sem saber o que fazer, porque era uma inquietude vinda de Deus. E ele começou a recorrer. Quem pode trazer a revelação desse sonho? Até que ele achou um profeta, José. Glória a Deus. José, eu sou profeta também na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Achou lá o profeta José. E José também foi um sonhador. Deus lhe mostrara muitas vezes coisas que Deus tinha para fazer com ele lá no futuro. E José foi vendido pelos seus irmãos, foi deportado do seu lugar, ficou escravo no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, tantas situações, e por conta dessa moradia em Potifar, ele viveu uma questão de assédio, e ele foi levado para o cárcere. Sabe quanto tempo aproximadamente José ficou no cárcere? 10 anos. Onde estavam aqueles sonhos que o sol e a lua se curvavam diante dele? E depois do segundo sonho, não só o sol e a lua se curvavam diante dele, mas também as estrelas. E quando ele conta o sonho para o seu pai, e o seu pai diz para ele, meu filho, que sonho é esse? Será que eu, enquanto sol, sua mãe enquanto lua, e os seus filhos enquanto estrelas, nós vamos descurvar diante do Senhor? E os irmãos dele ficavam aborrecidos, porque quem não sonha, se aborrece com quem tem sonho. Quem não tem promessa fica aborrecido com quem tem. Mas Deus te trouxe aqui, porque além de você ter promessa, você tem sonho. E se você tem promessa e tem sonho, Deus vai realizar através desse propósito e trazer nesta noite, porque esse é o tempo, diz o Senhor. E quando ele foi usado para alimentar o Egito e toda a terra, se cumpre na vida de José, quando os seus pais e os seus irmãos vão ao Egito e se curvam diante dele, porque ele passou a ser o segundo homem mais importante do planeta. Cumpriu-se na vida de José. Às vezes você está chorando, está angustiado, não consegue ver uma saída, sonhos que Deus te prometeu há mais de 5, 10 anos, e você acha que nada mais vai acontecer. E no meu devocional, Deus disse para mim, fala para eles acerca de sonhos esquecidos. Senhor, se eles esqueceram, como tu vais fazer? Ele disse, eu vou fazer lembrá-los, porque o Espírito de Deus está aqui.
sonhos que você foi roubado, sequestrado, sonhos que alguém ouviu e correu para realizar na tua frente, sonhos que você disse, eu não vou competir porque eu não estou numa arena, e você foi abrindo mão, e sonhos que são personalíssimos. Já ouviu falar de sonhos personalíssimos? Que está endereçado a uma pessoa, a uma família. São sonhos específicos, pontuais, que Deus direcionou a você e ninguém pode viver no teu lugar. Alabaxuria. Diga para o seu irmão assim, sonhos personalíssimos são sonhos que Deus tem exclusivamente para você. Ninguém vai poder viver no teu lugar, porque são sonhos personalíssimos. Ei, Halabassurie. Ninguém poderia viver o sonho de José porque era personalíssimo. Ninguém poderia viver o que Jesus viveu porque era uma missão personalíssima. Ninguém poderia ser um canal de Deus para o mundo, para as nações, porque são ações personalíssimas. Deus não abre mão de você, como a chamada de Jonas era uma chamada missionária personalíssima. Ele foi para o porão dormir, porque disse, não vou pregar para Nínive, porque Deus é misericordioso. Aí ele achou o seguinte, Deus pode colocar outro no meu lugar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você, dentro do projeto de Deus, é insubstituível. Levante a sua mão e diz, glória a Deus, porque dentro do sonho de Deus, eu sou insubstituível. Ninguém vai poder viver o que Deus sonhou para você. Você entende o que eu digo? Sonhos personalíssimos. Não existe como Deus abarcar tanta gente. É você e a sua família, sonho personalíssimo com Noé. Era ele a sua casa, como Salvador e Remedor da terra. Um sonho que ninguém poderia viver, a não ser Noé. Um sonho personalíssimo que Deus teve com Moisés. Ninguém estava habilitado para tirar o povo do Egito, embora Moisés tenha dito para Deus que ele era pesado de língua. Deus substituiu José? Não. Deus botou o intérprete, mas substituir Moisés? Não. Deus pode colocar o intérprete, mas que você vai pregar nos Estados Unidos? Meu irmão. Eu preguei na África. Deus disse assim para mim, eu vou te levar à África, e você vai participar de uma conferência. E eu comecei a orar, Senhor, eu não sei falar o inglês. Muito mal, verbo to be. Estou brincando aí com os meus poliglotas, né? E eu, quando fui na África, passei lá 14 dias pregando numa conferência. Eu falava em português, o irmão traduzia para o espanhol e o outro traduzia do espanhol para o inglês. Uma coisa é sabida, Deus falou naquele lugar. Então, meu irmão, não importa se é pesado de língua, se você não sabe falar, Deus vai te usar. Não importa se você não tem um QI aprimorado, Deus vai te usar. Não importa se você teve a 4ª série, a 1ª série, o 1º grau, o 2º grau, não importa, porque Deus vai te usar, porque Deus usa quem Ele quer, como quer, onde quer, a hora que for, porque Ele é o Senhor do tempo e da terra e de todos os homens. Deus faz como Ele quer, e Deus quer usar você, amadinho. Aleluia. Você diz aleluia comigo? Sonhos realizados que humanamente não poderiam ser materializados, exceto se fosse um milagre. Eu vejo uma nuvem aqui na igreja. Eu acredito que é uma nuvem do inacreditável. Você não veio a um lugar qualquer, você não veio a uma reunião, você veio a um culto de adoração, e quando Deus é adorado, Ele se manifesta. Quando Deus é adorado, Ele se manifesta. O impedimento bate retirada, exércitos inimigos que começaram a acampar são desbaratados, porque a glória dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Diz amém. Então, de segunda pessoa,
você é a primeira. Esse sonho, põe-te de pé. E deixa de ser covarde. Ih, rapaz, aleluia. Põe-te, eu falarei contigo. Deus disse para Jeremias, mas eu não passo de uma criança. Não diga que não passa de uma criança, porque onde eu te enviar tu irás. E quando eu te mandar falar, tu falarás, porque a minha boca será com a tua boca, assim diz o Senhor. Pequenez. Covardia espiritual. Essa saiu agora bem fresquinha. Covardia espiritual. Aí você chora, você retrocede, você se prostra. Deus é compadecido e misericordioso. Mas Deus quer que você entenda uma coisa nesta noite. Ele não quer a tua oração de derrota, porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Ora dentro da perspectiva de Deus, que Deus quer que você ouse em orar. Ouse é pedir coisas grandes para Deus e se prepare para receber grandes coisas. Ou a gente crê ou a gente crê, não tem outro termo. Não existe opção. Diga comigo, não há opção. Diga comigo, eu vi um culto que o pastor disse que não há opção. Eu creio ou não creio? Eu tenho que crer, creio ou crer, porque Deus vai fazer. Né? Então eu dizia que vinha no carro pensando sobre isso. Nós precisamos voltar aos cultos proféticos. Nós precisamos voltar a dar espaço ao Espírito Santo para falar. Nós precisamos ficar inconformados com o mundo e com a lerdeza espiritual. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E ele também disse, corramos a carreira que nos foi proposta. Não tem tempo mais de andar e lamentar, é tempo de celebrar, é tempo de correr, porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, Ele tem pressa por fazer. O que Deus vai fazer, eu vejo uma unção de glória, porque Deus quer fazer. O que fazer para Faraó ficar incomodado para que eu possa trazer o cumprimento desse sonho que eu dei a ele? Porque Deus deu a Faraó? Porque ele era o gestor do Egito. Deus não podia dar um sonho tão diferente a José. Deus precisou incomodar Faraó. Um sonho de Faraó, que ele não era o protagonista, embora gestor daquela nação. Quem era o protagonista daquela história, daquele sonho? José. Faraó, com toda a sua soberania, foi naquele momento, daquele sonho, um mero coadjuvante. Aleluia. Você entende o que eu digo? Faraó estava sonhando um sonho que Deus não ia usar ele. Ele só foi um útero para sonhar, ou uma mente para pensar que ele nem soube discernir o sonho. Todo sonho que Deus deu a Faraó estava centrado em José. Amém. Quantas pessoas que não conhecem a Deus estão sonhando? E elas não sabem que são sonhos que Deus traz para incomodar, trazer uma atitude. Porque você é a pessoa que vai entrar nesse projeto e Deus vai entregar na tua mão a revelação. Deus vai entregar na tua mão toda a direção que você precisa para que esse sonho seja materializado. Deus é poderoso para fazer. Você não deve entrar no sonho de ninguém. É Deus que te coloca lá. Você entende o que eu digo? Amém ou não amém? Não entre no sonho de ninguém, porque Deus tem sonhos para você. Não entre, não queira o sonho de ninguém, porque Deus tem sonhos para você. A gente vive uma máxima no mundo que nada se cria, tudo se copia, mas Deus quer te dar revelações que você vai criar meios, estratégia para você prosperar na terra dos homens. Sai do tudo, nada se cria, tudo se copia, porque com a gente não tem nada disso não. Eu não copio, Deus vai me usar para criar,
revelações faz de você um criador de projetos, de estratégia para a tua casa, de como proteger, de como provisionar. Deus quer te dar novas estratégias. Você não vai precisar copiar, porque Deus tem um sonho completo para você, irretocável, assim diz o Senhor. Você diz amém? Então diga comigo, eu vou parar de olhar para o retrovisor, porque eu estou no presente, com mudança para o futuro. Se Deus quer que eu lembre os sonhos esquecidos, Ele vai me fazer voltar no tempo e no espaço. Lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor e pratica as primeiras obras, assim diz o Senhor. A gente fica muito querendo medir forças. Com Deus não se mede forças. Com Deus diz assim, Senhor, eu confio no poder dos teus braços. Senhor, contigo eu não vou medir força, porque eu não posso, Senhor. Quem sou eu para medir forças com Deus? Com Deus a gente submete e Ele faz o inimaginável, o inacreditável. Você diz amém? Então Deus colocou no nosso coração, eu vou até passar essa palhinha aqui para a bispa, que nós devemos orar pelos sonhos de Deus para nós e que ainda não se materializaram. Eu me refiro a sonhos proféticos, porque fala da vontade de Deus para nós, para cada ciclo da vida. Precisamos ter novos sonhos. Um ciclo se encerrou e quando o outro começa, esse ciclo precisa de novos sonhos, porque o ciclo é somente um tempo cronológico. Você encerra um projeto, uma visão de Deus, e inicia-se um novo ciclo, e Ele pergunta, ou Ele espera de você uma atitude. Quais são os sonhos que nós estamos levando para o futuro? Quais são as coisas que Deus quer que a gente venha internalizar, porque Ele quer fazer na nossa vida? Qual é o grau de comprometimento que eu tenho para que Deus cumpra na minha vida aquilo que Ele já colocou no meu coração? Você ainda está aí? Diga para o seu irmão, não desista de sonhar. Você diz amém? Diga comigo, não desista de sonhar. Então sonhos esses que pareciam impossível de se viver, tendo em vista as circunstâncias, sonhos que foram sonhados, mas não esquecidos, né? Eles disseram, 70 anos depois, a probabilidade de se esquecer era muito, mas eles são impactados com repatriamento. E eles dizem, verso 1, quando o Senhor trouxe de volta, os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Havia neles um sonho de repatriamento. Havia neles um sonho de serem devolvidos à sua origem espiritual. Havia neles um sonho de serem devolvidos, de terem devolvidos as suas primícias espirituais, a sua formação e a sua sensibilidade, mas eles tinham perdido. E agora, passam-se 70 anos do improvável. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Diga para o seu irmão, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas existem pecados que precisam ser confessados e deixados, porque quando são deixados, a glória de Deus se manifesta mais uma vez. Sonhos que você tinha para a tua casa estão se cumprindo. Sonhos que você tinha para o seu casamento estão se cumprindo. Sonhos financeiros que você tinha que estão se cumprindo. Por quê? Porque você pegou esses sonhos e você não deixou ninguém arrebatar da sua vida. Você foi chorando, semeando, porque o seu tempo é uma semente preciosa que precisa ser devolvida ao solo. Se você tem uma semente, eu tenho sido recorrente a dizer, se você tem uma semente, você tem uma floresta. Se você tem um embrião, você tem um homem que amanhã se tornará um grande gestor, ou quem sabe um grande pastor, um missionário da terra. Não podemos, desprezar as coisas pequenas. Foi o que nós pregamos da última vez.
sonhos que de repente são pequenos, mas são chaves que Deus vai te introduzir para um novo ciclo, uma nova temporada. Você entende o que eu digo? Sim ou não? Então, estaremos levantando um clamor por sonhos não realizados ainda hoje. Você que Deus trouxe para uma noite de nova perspectiva, que irá trazer risos e muita alegria. Verso 2, ele diz, por conta do sonho realizado, então a nossa boca se encheu de riso. O tempo de chorar chegou. De chorar encerrou. Diga comigo, o tempo de chorar encerrou. Porque o tempo de novos risos veio sobre a minha vida. Novos cânticos, cânticos espirituais, cânticos de alegria, cânticos de gratidão. A gente é muito propício a tomar o tempo do choro. E a gente fica lá no passado chorando, quando Deus quer nos transportar para o presente e, sobretudo, para um culto profético como dessa noite. Você entende? E a gente fica vivendo uma comiseração. Ai de mim, coitado de mim, eu não tenho condição. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você sonhe, sonhos grandes, sonhos altos, sonhos poderosos, sonhos que Ele vai imprimir na tua vida e que você vai saber que Ele vai agir poderosamente, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim, não pare de sonhar, porque se você parar de sonhar, Deus vai ter que parar de realizar, porque esses sonhos parados se tornarão sonhos esquecidos. Se você esquece, Deus não esquece. Se você tenta abortar, eles ficam lá esperando um posicionamento de você. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Os teus vizinhos, os teus familiares, a sua parentela vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu tenho sido testemunha de que Deus tem abençoado minha filha, meu filho, minha sogra, meu genro, minha nora. Deus tem abençoado eles. Qual é o segredo deles? Qual era o segredo de José? José carregava um sonho profético. Quantos querem carregar sonhos proféticos? Eu quero repetir. Quantos querem carregar sonhos proféticos? Deus pode realizar hoje, amanhã, ou ainda mais um tempo. O que você não pode tirar de você são sonhos que Deus colocou para você sonhar. Porque o tempo de realizar pertence a Deus. Não tente trabalhar fora de tempo. Pessoas fazem coisas certas em tempos errados. Deus não é obrigado. Quando nós forçamos uma barra, você não precisa forçar uma barra. As coisas vão se realizar voluntariamente, espontaneamente. Se Deus te chamou, é Ele que abre portas. É Ele que faz todas as coisas. O máximo que nós podemos fazer é na oração, é dizer, Senhor, que se cumpra a Tua palavra. Eu vim para esse culto com uma perspectiva enorme. E eu creio que Tu podes fazer, porque eu vim para o lugar certo, para a noite certa, para ouvir de um Deus certo, o que Ele tem para a minha vida. Mas ao longo desses 43 anos de vida cristã, eu vi tanta gente sendo roubada, tantos sonhos sendo sequestrados e abortados, tantos sonhos ficando pelo meio do caminho, sonhos que foram enterrados. E o cemitério é o lugar onde os maiores tesouros proféticos estão enterrados, porque as pessoas, mesmo Deus dando a elas sonhos, elas morreram com esses sonhos. Livros que não foram escritos, relacionamentos que não foram concretizados, pedido de perdão que não foi equacionado, um retorno para viver uma vida em família. Quantas pessoas morrem e os sonhos de Deus não se cumprem? Por que isso? Isso aconteceu com o povo judeu, que ficou 40 anos no deserto,
E aqueles que receberam o sonho da entrada na cidade morreram no deserto. Por que morreram, pastor? Porque não acreditaram que o lugar era real, que a promessa era vital e que Deus era poderoso para realizar. Mas Deus, para provar para as outras gerações que Ele, quando faz uma promessa, Ele é poderoso para cumprir, Deus repete o Deuteronômio, porque o Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, é repetição da lei. Deus precisou repetir para os filhos, para dizer, vocês não vão incorrer no mesmo erro dos seus pais, porque eu estou orientando vocês, porque vocês hão de entrar na terra. Eu vejo novos projetos, eu vejo novas demandas de projetos de crescimento espiritual, familiar. Eu vejo Deus agindo nesta noite. Parece que as coisas não estão acontecendo, mas estão acontecendo, porque as coisas, quando acontecem no mundo espiritual, elas são invisíveis aos nossos olhos, mas elas são visíveis aos nossos olhos espirituais. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu quero trazer uma palavra profética. Deus está trabalhando pela tua casa agora. Deus está removendo aquela enfermidade agora. Deus está tirando aquela ausência de provisionamento agora, porque haverá provisão, haverá direção, haverá orientação, haverá temor, haverá bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, porque é Deus que faz todas as coisas a seu tempo. Eu preciso estar no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus, pastor? É o tempo que Ele resolve me falar. Então o tempo de Deus é já, o tempo de Deus é hoje, agora. Deus tem algo novo para nós nesta noite. Você diz amém? O ato de confessar traz um mover de fé. A boca fala do que o coração está cheio, o coração se enche do que nós proclamamos por fé. O que nós estamos declarando? Certamente José dizia, Deus me falou, eu não sei o que vai acontecer, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos um dia vão se curvar, eu vou ser uma pessoa bem sucedida nessa terra, Deus vai me usar como remidor dessa família, Deus vai me usar, eles não gostam de mim, mas Deus vai me usar. Você está confessando que Deus vai te usar, você está confessando que Deus te chamou, você está confessando que você não vai desanimar nem se prostrar, porque você tem consciência que Deus te chamou. E você apanha, e você chora, e o Senhor está dizendo para você, aqueles que vão plantando e semeando e chorando, aí agora a gente quer falar do futuro, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, quando a tua lágrima passa a ser uma semente, com cânticos de júbilo, cegarão. A terra está árida, mas Deus vai te usar as suas lágrimas como uma semente que vai jorrar nessa terra árida e vai fazer com que essa semente possa germinar, florescer e frutificar 30, 60 e a 100 por um, porque Deus usa as coisas que não são para que sejam. Sementes de lágrimas que vão se transformar em um rio caudaloso, um rio fluente. Amém? E ele diz, aquele que sai chorando e levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Fechando, aqui fica caracterizado que foram sonhos materializados. Foram sonhos sonhados, alguns esquecidos, mas devolvidos no tempo e no espaço. E a única coisa que Deus traz a nossa atenção é que você não pode, por conta dos sonhos que Deus tem para você, fazer concessões com o pecado. O pecado impede o cumprimento de sonhos. Israel fez concessões com o pecado. E eles perguntavam, Deus, o Senhor prometeu ou não? O Senhor tem para nós ou não esses sonhos? Deus sim tinha. Mas havia alguma coisa que foi interposta entre Israel e Deus, que era o pecado. E a Bíblia diz que aqueles que confessam seus pecados, aqueles que permanecem seus pecados, nunca prosperarão.
mas aqueles que confessam e deixam alcançarão o quê? Misericórdia. Remove da tua casa, da tua vida, da tua família, tudo aquilo que pode ser impedimento, empecilho, embaraço. Diga para Deus que você o serve, que você o ama, e que algumas vezes você foi enganado, enganada, mas que Deus quer usar de compaixão, para que nada fique lá no passado. Você não pode morar no passado, porque é Deus que está te trazendo hoje para você receber essa mensagem. O teu passado foi um passado de caos, de sofrimento, de angústia, mas o teu presente é um presente de promessa. Deus está prometendo a você fazer grandes coisas. Eu já estou encerrando. Caso você desistiu de sonhar, ou acha que é impossível de se realizar, volte a acreditar que Deus pode todas as coisas. Essa é a noite de voltar a acreditar na materialização de sonhos antigos. Diga ao seu irmão do lado: estou me preparando para sonhar sonhos altos. Repete com ele: estou me preparando para voltar a sonhar sonhos altos. Por mais uma vez: estou me preparando para voltar a sonhar sonhos altos. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar, a bispa vai trazer um clamor. E o que nós vamos fazer nesse clamor é orar por sonhos esquecidos. E Deus vai te fazer voltar no tempo e no espaço, para que você possa retomar essa condição que Deus lhe deu, personalíssima. O sonho é para você, Deus vai usar você, Ele não abre mão de você. Amém? Vamos cantar.